Semana 5. Pedro estava na academia do prédio pela primeira vez em meses, mas não para treinar, só para pegar água. Enquanto enchia a garrafinha, ele observou as pessoas ao redor. Um cara levantando peso, vermelho e grunhindo. Uma mulher na esteira há mais de uma hora, suando litros. Um grupo fazendo um circuito funcional, se matando. Todos pareciam em guerra com o próprio corpo. E Pedro pensou, eu já fui assim, sempre achando que precisava sofrer para merecer resultado. Que treino bom era treino que deixava você destruído. Mas agora, depois de quase 5 semanas fazendo 5 minutos por dia, ele entendia algo diferente. Hábito não se constrói com guerra, se constrói com parceria. Segunda-feira de manhã, Pedro acordou às 5h48. Fez o treino, 5 minutos. Como sempre. Mas dessa vez, quando o timer tocou, algo foi diferente. Ele não teve vontade de fazer mais. Não era falta de energia, nem preguiça. Era outra coisa. Era satisfação. O corpo não estava pedindo mais. Estava satisfeito. E Pedro percebeu que esse era o sinal que Marcos tinha falado. Quando o corpo para de negociar. Durante 5 semanas, toda vez que o timer tocava, ele tinha vontade de continuar. Tinha que se segurar para não fazer mais. Mas agora, nada. O corpo tinha aceitado completamente os 5 minutos. Não havia mais resistência, nem negociação. Era simplesmente normal. Pedro entendeu. Esse era o momento. O momento em que o hábito estava tão instalado que podia evoluir sem risco de quebrar. Na terça, antes de treinar, Pedro mandou uma mensagem para Marcos. E aí, Marcos? Pergunta, como tu soube quando era hora de aumentar o treino? A resposta veio rápido. Quando parou de parecer esforço. Quando virou tão automático quanto escovar os dentes. Tu chegou nesse ponto? Pedro olhou para a sala vazia. Pensou nos últimos dias. Acordar às 5h50 não era mais sacrifício. Era só o que o corpo fazia. Fazer os 5 minutos não exigia convencimento. Era só parte da manhã. Parar no timer não gerava frustração. Era só o fim natural do movimento. Acho que sim. Então tá na hora, mas aumenta devagar, tipo, muito devagar mesmo. Quanto? Adiciona 2 minutos. Fica em 7 por pelo menos 2 semanas. Pedro olhou a mensagem confuso. Só 2 minutos? Só 2. Confia. Quarta-feira, Pedro colocou o timer em 7 minutos. Começou o treino, fez os exercícios de sempre. Quando chegou nos 5 minutos, notou que o corpo continuou naturalmente. Não teve aquele impulso de parar, nem negociação interna. O corpo só continuou. Quando o timer tocou aos 7 minutos, ele parou e sentiu algo interessante. Estava no ponto certo. Não estava destruído, nem exausto, mas também não estava com energia sobrando. Estava em equilíbrio. Nos dias seguintes, manteve os 7 minutos. E algo curioso aconteceu. O corpo não reclamou, não ficou dolorido, não pediu folga. Simplesmente aceitou o novo padrão. Era como se o corpo dissesse, ok, agora é isso. Vamos fazer isso. Pedro percebeu que o segredo estava justamente ali. Quando você aumenta devagar, o corpo não percebe como ameaça, não ativa mecanismos de resistência, não começa a negociar. Ele só se adapta. Mas quando você aumenta rápido demais, o corpo entra em alerta. Pera aí, o que está acontecendo? E aí começa a dor, a fadiga, a negociação para não fazer. Sexta à noite tocaram a campainha do apartamento de Pedro. Era Marcos com 2 cervejas na mão. Bora comemorar! Comemorar o quê? 5 semanas, irmão. Tu sabe o quanto isso é raro? Sentaram no sofá. A maioria das pessoas não passa da primeira semana, disse Marcos. E das que passam, metade desiste na terceira. Tu chegou na quinta. Isso já te coloca num grupo muito pequeno. Mas eu só fiz 5 minutos por dia. Não é nada demais. Exatamente por isso que deu certo. Marcos sorriu. Se tu tivesse tentado fazer 1 hora, já teria desistido na segunda semana. Pedro tomou um gole. Aumentei para 7 minutos essa semana. E como tá sendo? Tranquilo, o corpo aceitou de boa. Perfeito. Mantém por mais 2 semanas. Depois adiciona mais 2 ou 3. Sempre devagar. Por que sempre devagar? Marcos se inclinou para frente. Porque o cérebro é conservador. Ele não gosta de mudanças bruscas. Mas quando a mudança é gradual, ele nem percebe. Vai se adaptando aos pouquinhos. É tipo subir uma rampa suave versus subir uma escada íngreme. Os dois chegam no mesmo lugar. Mas numa, tu sobe sem cansar. Na outra, tu fica sem ar na metade. E quanto tempo leva para chegar... Sei lá, em meia hora de treino? Depende. Para mim levou uns 4 meses. Mas não é sobre o tempo. É sobre o processo. Pedro assentiu. Tu disse que perdeu 20 quilos, né? Sim. Em quanto tempo? 6 meses para perder a maior parte. Mais 3 para estabilizar. Caramba, 9 meses. Parece muito tempo, né? Mas sabe quantas vezes eu tentei antes e desisti em 3 semanas? Pedro sorriu. Muitas. Incontáveis. Então qual a diferença entre tentar por 3 semanas todo ano durante 10 anos e conseguir de verdade em 9 meses? Pedro pensou. Uma funciona. Exato.
E funciona justamente porque respeita o tempo do corpo. Deixa o hábito se instalar antes de exigir mais. Sábado de manhã, Pedro acordou às 5h50. Fez os 7 minutos. Parou. Depois do banho, sentou no sofá e abriu o notebook. Tinha um projeto pessoal que estava desenvolvendo, um site sobre hábitos que tinha começado nas últimas semanas. A princípio era só para organizar as próprias ideias, mas estava ficando interessante. Escreveu por 1 hora. Parou, pegou um café e continuou. Quando deu por si, já eram 11 horas. Tinha escrito quase 3.000 palavras. E não tinha sido esforço. Tinha sido fluxo. Pedro se deu conta de algo. O hábito de treinar não tinha mudado só o treino. Tinha mudado tudo. Porque quando você se torna o tipo de pessoa que faz algo todo dia, você começa a aplicar isso em outras áreas. Escrever, estudar, criar, qualquer coisa. A disciplina se transfere. Domingo à tarde, Pedro foi visitar a mãe. Ela abriu a porta e imediatamente sorriu. Nossa, filho, tu tá diferente. Diferente como? Não sei. Mas, vivo. Sentaram para tomar café. Ela ficou olhando para ele curiosa. Tu emagreceu? Um pouco. Uns 3 quilos, talvez. Mas não é só isso. Tu tá com outra energia. Tá acontecendo alguma coisa boa? Pedro pensou em como explicar. Mãe, sabe aquele negócio de treinar que eu te contei? Os 5 minutos? Isso, faz 5 semanas agora. Ela arregalou os olhos. 5 semanas? Todo dia? Todo dia, menos um dia que eu pulei no começo. Filho, eu tô tão orgulhosa. A voz dela falhou um pouco. Os olhos marejados. Mãe, é só treino. Não precisa chorar. Não é só treino. Ela segurou a mão dele. Tu não sabe quantas vezes eu vi tu começar coisas e desistir. Quantas vezes eu vi tu se culpar, se chamar de fracassado. E agora tu tá conseguindo. Tu tá mudando. Pedro sentiu um aperto no peito. É estranho, né? 5 minutos por dia parece tão pouco. Mas mudou tanta coisa. Mudou porque tu tá provando pra ti mesmo que consegue. E isso vale mais do que qualquer músculo. Segunda-feira, início da sexta semana. Pedro acordou às 5h50. Automático. Fez os 7 minutos. Parou. Enquanto tomava banho, pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquele primeiro dia. Não tinha virado um atleta. Não tinha ficado fortão. Não tinha perdido peso dramaticamente. Mas tinha feito algo que parecia impossível 5 semanas atrás. Ele tinha mantido. Tinha aparecido. Tinha se tornado consistente. E essa transformação, ele entendia agora, era muito maior do que qualquer transformação física. Porque músculos crescem e diminuem, peso sobe e desce, mas identidade permanece. E Pedro não era mais o cara que começa e desiste, era o cara que aparece, todo dia, mesmo quando é difícil, mesmo quando não quer, mesmo quando seria mais fácil não fazer. E essa pessoa, essa nova versão de si mesmo, tinha sido construída 5 minutos por vez. Não com sacrifício, nem sofrimento, mas com presença, constante, repetida, automática. Naquela noite, Pedro escreveu no diário que tinha começado a manter. Semana 6, dia 37. Hoje eu percebi algo importante. Eu passei anos achando que disciplina era sobre se forçar a fazer coisas difíceis. Mas não é. Disciplina é sobre tornar as coisas tão fáceis que você não precisa se forçar. É sobre construir uma trilha tão clara que o corpo simplesmente caminha por ela, sem pensar, sem negociar, sem decidir, só fazendo. E quando você chega nesse ponto, você não está mais construindo um hábito, você se tornou o hábito. E aí tudo muda. Porque você não é mais alguém tentando mudar, você é alguém que já mudou. Fechou o caderno, apagou a luz e dormiu sabendo que amanhã, às 5h50, o corpo ia acordar e ia treinar 7 minutos, como sempre. Porque era isso que ele fazia agora. Era parte de quem ele era. Sabe quando tudo parece perfeito e, de repente, a vida joga um balde de água fria? Pedro estava vivendo exatamente isso. 8ª semana do seu novo hábito, 15 minutos de treino por dia, acordando às 5h50, sem despertador. O corpo pedia movimento, tudo fluindo. Até que o telefone tocou. Era segunda-feira, 7 da manhã. O chefe. Pedro, precisamos conversar. Problema sério no sistema. O cliente principal estava com tudo fora do ar. Prejuízo de milhares por hora. A ordem foi clara. Você consegue resolver isso hoje, não importa quanto tempo leve. E aí, o caos se instalou. Nos 3 dias seguintes, a rotina de Pedro virou de cabeça para baixo. Reuniões até meia-noite, debugging madrugada adentro, apresentação para a diretoria às 6 da manhã. No meio desse furacão, o treino. Na terça, ele conseguiu fazer 10 minutos às 11 da noite, exausto. Mas fez. Na quarta, foram 5 minutos espremidos entre uma reunião e outra. Menos que o normal. Mas ele apareceu. Quinta foi o dia mais difícil. Depois de dormir às 4 da manhã e acordar às 5h30, o dia foi uma maratona de apagar incêndios. Quando chegou em casa, 9 da noite,
Ele desabou no sofá. O corpo implorava por descanso, a mente pedia paz. Uma voz dentro dele gritava: "Hoje não! Você merece pular." E seria justo, né? Ninguém o culparia. Deitado ali, de olhos fechados, ele lembrou de uma frase do seu amigo Marcos: "Não é sobre ser perfeito, é sobre voltar." Ele se levantou, ligou o cronômetro para 5 minutos e treinou. Foram os 5 minutos mais lentos e pesados da vida dele. Corpo cansado, sem energia, mas ele fez. E quando deitou para dormir, não sentiu a satisfação física, mas sim a certeza de que seu hábito era mais forte que qualquer circunstância. Na sexta, a crise passou. Pedro acordou às 5h50. O corpo lembrou, fez seus 15 minutos de sempre. Ele tinha passado no primeiro teste real. A vida tentou quebrar o padrão, mas não conseguiu, porque o hábito não estava mais na rotina. Estava na identidade dele. Passaram-se 10 semanas. Pedro estava num bar com os mesmos amigos que tinham rido dos seus 5 minutos. Um deles comentou: "Cara, tu tá ficando fortão. Quanto tempo de academia já?" Pedro respondeu: "Não faço academia." O amigo insistiu: "Como não? Tu tá visivelmente maior." Pedro olhou para o próprio braço. Talvez. Mas o que importava não era isso. "Treino em casa, 20 minutos por dia agora." Outro amigo, incrédulo, disse: "Só 20? Eu não consigo. Acordo todo dia dizendo que vou treinar, mas nunca vai." Pedro tomou um gole de cerveja. "Posso te perguntar uma coisa? Quando você tenta treinar, quanto tempo você faz?" "Ah, pelo menos 1 hora. Senão não vale a pena." "E quantas vezes por semana você consegue fazer isso?" O amigo hesitou. "Bem, umas 2, 3 vezes." "E por quanto tempo você mantém?" "Umas 2 semanas. Depois sempre desisto." Pedro assentiu. "Já pensou em fazer menos? Tipo 10 minutos todo dia?" "Mas 10 minutos não faz nada." E aí veio a chave. Faz mais do que 1 hora, 2 vezes por semana, durante 2 semanas, seguido de nada. O amigo ficou em silêncio processando. Pedro continuou: "O cérebro não entende intensidade, ele entende frequência. Quando você aparece todo dia, mesmo que seja pouco, você tá mandando um sinal. Isso aqui não é opcional. É parte de quem eu sou." O amigo perguntou: "E funciona?" Pedro sorriu. 10 semanas. 70 dias. Perdi 6 quilos. Durmo melhor. Tenho mais energia. Comecei a escrever de novo. Voltei a estudar inglês. Tudo isso por causa de 20 minutos de treino? Não. Tudo isso porque eu virei o tipo de pessoa que mantém o compromisso comigo mesmo. O treino foi só o começo. Naquela noite, o amigo mandou uma mensagem: "Cara, comecei hoje. 5 minutos. Vamos ver no que dá." 15ª semana. Pedro já fazia 30 minutos por dia. O aumento foi gradual, sempre respeitando o corpo. E algo extraordinário aconteceu. Sem planejar, sem se forçar. Ele começou a se mover mais durante o dia. Pegava escadas, caminhava no almoço, alongava entre reuniões. O corpo queria se mover. Era como se o movimento diário tivesse despertado uma necessidade adormecida. Um dia, seu amigo Marcos apareceu. "Bora correr?" Pedro ficou surpreso. "Correr? Eu nem corro." 20 minutos, levinho. Só para ver como é. Foram. E para a surpresa de Pedro, ele conseguiu. Não foi rápido, não foi bonito, mas ele correu 20 minutos sem parar. 3 meses antes, isso seria impossível. Ele não teria fôlego nem resistência. Mas agora, o corpo aguentou. Por quê? Porque tinha sido treinado não com intensidade, mas com consistência. Quando voltaram, suados e rindo, Pedro disse sem acreditar: "Caramba, eu corri 20 minutos." Marcos perguntou: "Sabe por quê? Porque teu corpo tá adaptado. Esses meses fazendo pouco todo dia construíram uma base. Agora tu pode fazer mais sem quebrar." Pedro parou e refletiu. "É isso. Passei anos tentando construir a casa pelo telhado, querendo resultados imediatos, mas nunca tinha base. Então tudo sempre desabava. Agora, eu construí a base primeiro, tijolo por tijolo. 5 minutos por vez. 20ª semana. 5 meses. Pedro tinha perdido 10 quilos. Estava fazendo 40 minutos de treino e correndo 3 vezes por semana. Mas o mais impressionante não era o físico. Era o efeito dominó. Ele tinha terminado um curso de inglês, lançado um site sobre hábitos, começado a meditar, melhorado a alimentação. Nada disso foi forçado. Aconteceu naturalmente. Porque quando você se compromete consigo mesmo em uma área, isso transborda para outras. Um sábado, no mercado, ele encontrou seu chefe. "Pedro, estamos promovendo você para líder técnico. Você mudou, cara. Tá mais focado, mais presente, mais confiável." Pedro ficou parado no corredor do mercado. Ninguém sabia do treino, da rotina, dos 5 minutos que viraram 40. Mas todo mundo via o resultado. Porque disciplina não é invisível. Ela vaza para tudo que você faz. 1 ano depois, Pedro acordou às 5h50, como sempre. Mas hoje completava 1 ano exato do primeiro treino de 5 minutos. Ele olhou em volta. O apartamento era o mesmo. A vida continuava.
Mas ele era outra pessoa, não pelos músculos ou pelo peso, mas pela certeza. A certeza de que ele cumpre o que promete a si mesmo. A certeza de que ele é o tipo de pessoa que aparece. Ele abriu um e-mail de um leitor do seu site. Pedro, comecei com 5 minutos achando ridículo. Hoje faço 20. E pela primeira vez em anos, eu acredito em mim. Pedro sorriu e respondeu: você não precisa agradecer. Você fez o trabalho. Você apareceu todo dia. Mais tarde, Marcos chegou com um bolo. 1 ano, irmão. Enquanto comiam, Marcos perguntou: se você pudesse voltar no tempo, o que diria para o Pedro de 1 ano atrás? Pedro pensou. Diria que 5 minutos parecem ridículos, mas são revolucionários. Não é sobre o tempo, é sobre o sinal que você manda para o seu cérebro. E esse sinal, repetido todos os dias, muda tudo. E ele acreditaria? Pedro riu. Não. Eu achava que precisava sofrer, mas na verdade eu só precisava aparecer, todo dia. Naquela noite, Pedro escreveu em seu diário: dia 365, 1 ano. Disciplina não se constrói com grandes esforços esporádicos. Ela se constrói com pequenas ações diárias. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer sempre. 5 minutos todos os dias constroem mais do que 2 horas de vez em quando, porque disciplina é sobre presença. No começo, você constrói os hábitos. Depois, os hábitos constroem você. Eu não sou mais o cara que começava e desistia. Eu sou o cara que aparece. É quem eu sou. Amanhã, ele acordaria às 5h50 e treinaria, como sempre, porque o caminho estava claro agora. E ele não precisava mais pensar em caminhar. O corpo simplesmente caminhava. Automático, natural, inevitável. 5 minutos por vez. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima.